Ora então, boa tarde a todos, sejam bem regressados ao 54º Circuito Internacional de Vila Real e para quem nos começou a seguir agora nas plataformas digitais do município de Vila Real e também da ANPAC e da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, que é onde estes streamings são transmitidos. Para quem nos começou a seguir agora, boa tarde para vocês e sejam bem-vindos a estas transmissões. Estamos na antepenúltima corrida do Circuito Internacional de Vila Real 2025, prova do Campeonato de Portugal de Clássicos de Velocidade. Os carros estão a chegar aqui para a formação da grelha de partida. Na primeira linha temos o João Novo com o Ford Escort MK1 de Grupo 5, o carro amarelo que venceu a corrida de ontem. Deu ao seu lado Rui Costa no Ford Escort MK2. Depois na segunda linha António Soares e Bruno Santos são os pilotos que estão na segunda linha. O António Soares com o Ford Escort e o Bruno Santos com o Porsche 911 preto. E depois na terceira linha temos o Cláudio Vieira com outro Porsche, o Porsche verde, e ao seu lado o Carlos Fernandes com o Mazda Capella. Eu vou passar para a Iva Soares, que ela está na grelha de partida para ouvir os pilotos antes desta corrida. Sim, já estou aqui na pole com o João Novo, vou falar com ele. João, estamos quase na parte final desta prova, estamos na pole, estamos no primeiro lugar. É para vencer este circuito este ano? Sim, vamos fazer por isso. Já como ontem demos tudo o que podíamos, hoje vamos ver se conseguimos fazer a mesma figura de ontem. As temperaturas estão muito elevadas, vai ser complicado, mas vamos fazer o possível para conseguir ganhar. Mas este é um sítio especial para correr, não é a primeira vez, mas é sempre bom. Sim, este para mim é o circuito favorito. Eu gosto muito deste circuito citadino. Já da minha experiência de anos passados que eu tive no Rallycross, e eu tenho uma condução muito mais agressiva e aqui podemos aproveitar a nossa experiência que tivemos no passado, aplicá-la aqui. E não é só por isso, também a família toda que corre aqui no circuito, não é? É verdade, sim senhora. O meu pai, o meu primo e pronto, e reúno aqui funcionários nossos, também estão ali na bancada. É tudo uma família e fazemos isto como um passatempo para todos. Obrigada, boa sorte. O João, que está então na pole, está a correr positivamente nesta edição. Ele que tem já naturalmente muita experiência e que também, não só para ele como para toda a família, que sejam os pilotos que estão cá e que também têm esta ligação, não só pela paixão dos automóveis, como também ao próprio circuito. Vamos tentar aqui o Rui Costa. Ele está também, e bem, a refrescar-se, porque o calor é muito. Rui, um circuito tão especial, aqui também na primeira linha, no segundo lugar, para arrancar. Estamos quase a terminar. É para vencer ali o João? Somos de campeonatos diferentes, mas claro que sim. Todos, tanto ele como eu, vamos querer ganhar. Também temos contacto que pode aparecer mais alguém de trás. Mas esperemos é que a corrida não seja tão difícil fisicamente como a de ontem, porque foi realmente muito devastadora ontem. De resto também, hoje ainda, não tanto como ontem, mas ainda são temperaturas muito elevadas, dentro do carro é quase impossível. Sim, isto aqui é tudo muito manual, portanto não há ar-condicionados nem direções assistidas, isso torna tudo muito mais difícil. Mas é um sítio especial, o circuito? O circuito é realmente um sítio especial. Eu já venho cá há muitos anos. Já cá fiz troféus, Toyota, nos anos 86, 87, portanto já venho aqui há muitos anos a Vila Real. Isto é realmente um sítio especial. Obrigada. Então aqui os dois pilotos que partem nas primeiras posições, campeonatos diferentes, mas queria dar naturalmente tudo para terminar esta 54ª edição no primeiro lugar, José António. Obrigado, Ivo. Agora, a partir aqui do estúdio, aí na grelha de partida, de facto, a temperatura deve ser alta e não é só por causa dos motores estarem ligados, nem por causa da adrenalina dos pilotos estar no máximo, é porque efetivamente está calor, 34,1 graus, temperatura no asfalto é de 49,1 graus, ou seja, hoje está um bocadinho menos calor do que esteve ontem em termos de ambiente, mas o asfalto está praticamente com a mesma temperatura que teve ontem. Isso é fácil de explicar. Ontem havia alguma neblina que não fazia com que o asfalto aquecesse tanto, hoje o céu tem estado limpo, portanto
Isto é calor permanentemente. Ora bem, corrida segunda do CPVC. Tenho aqui ao meu lado o convidado de agora de tarde, é o Eduardo Santelmo, da Associação Promotora do Circuito Internacional de Vila Real. Eduardo, boa tarde. Boa tarde. Vamos ajustar aqui o microfone, assim, ok, agora é que está bem. Portanto, o Eduardo Santelmo vai nos acompanhar aqui ao longo desta corrida. Vamos deixar que a grelha arranque. Daqui a um bocado irá ser mostrada a placa de 1 minuto. Corrida de 25 minutos. Ontem as corridas da ANPAC foram de 30 minutos. O José Fafián esteve cá hoje e já explicou que as corridas hoje são de 25. Ontem, de facto, foram bastante longas. Aqueles 5 minutos extra foi algo que certamente a alguns pilotos custou bastante. Existe o regulamento que permite corridas entre os 25 e os 30 minutos. A Vila Real deu a corrida de 30 minutos no dia 1 de corridas, que foi o segundo dia do circuito, e no dia 2 de corridas, que é o terceiro dia do circuito. As corridas estão nos 25 minutos, motores já estão ligados, a placa de 1 minuto já foi mostrada. Estamos a ver aqui a grelha na transmissão que está a ser feita para as plataformas digitais do município de Montalegre, da ANPAC e também da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting. Tudo a aguardar a placa de 15 segundos que está a ser mostrada agora mesmo, e os carros vão arrancar para a volta de formação, uma volta aos 4.700 metros de perímetro deste circuito internacional de Vila Real, e a seguir partida lançada, a primeira corrida da tarde. Portanto, pelo menos aqui assim, na zona da grelha da partida, já tivemos um bocado de silêncio. Eduardo Santelmo está quase a terminar um fim de semana. Vamos já conversar sobre o trabalho que vocês todos têm feito. Todos os vilarrealenses que estão envolvidos nas 3 entidades que trabalham em conjunto para colocar este circuito de pé, de facto está quase a chegar ao final, quase a chegar o momento de descompressão. Agora falta só mais uma tarde de atividades e depois será o momento de descomprimir, mas dá gosto de ver no fim de semana como este tem corrido. De uma forma geral tem corrido muito bem, excepto aquela chuvada que apareceu ontem, mas eu acho que ninguém se importou, tendo em conta o calor que estava. Foi giro ver o pessoal no blog do CPV ali à chuva, quietos, outros a dançar, enquanto caía um valente aguaceiro. Enquanto membro da organização, da comissão organizadora e da estrutura organizativa, já se começa a respirar um bocado mais de alívio ou não? Boa tarde novamente. Quero agradecer estar aqui outra vez a conversar sobre o circuito que nos diz tanto e que, portanto, que trabalhamos muito para que ele aconteça. Infelizmente, estou a ver grande parte do meu trabalho que tem a ver com a colocação das publicidades nos rádios destruída ao longo do fim de semana. É bom sinal. É bom sinal, mas é sempre uma dor de alma ver isto. Mas sim, este fim de semana acho que está a ser um grande sucesso. Acho que todos os anos se leva um patamar, um degrau, e acho que é prova disso que a quantidade de pessoas que estão ao longo do circuito a acompanhar este fim de semana, todos apaixonados por a velocidade transmontana e este calor que também permite o convívio mais animadinho, e vamos desfrutar destas últimas 3 provas e principalmente para mim esta diz bastante, porque acho que é sempre, para mim, a prova rainha em Vila Real, os clássicos. Os clássicos de motores maiores. De motores maiores, exatamente. E também quero dizer que, para mim, vendo esta grelha, vê-se bem a fiabilidade dos cores em relação aos Porsche neste circuito, e esta foi principalmente para o João Macedo e Silva, que nós estamos sempre nessa picardia. Ele está a partir lá de trás. Olha, se ele não te faz uma surpresa. O João Macedo e Silva ontem teve problemas, desistiu. Aliás, ontem desistiram os 2 Porsche que andavam na frente. Desistiu primeiro o João Macedo Silva, que estava na segunda posição, atrás do Luís Delgado, e a seguir foi o motor, penso que foi o motor do carro do Luís Delgado que obrigou à desistência, e o Luís Delgado no Porsche 900 nem reparei se o Luís Delgado estava na grelha. Não está. O Luís Delgado não está na grelha, portanto, está?
Ele está aqui assim na grelha de partida do computador, mas não está na grelha de partida na pista. Está o João Macedo e Silva, que está a partir lá atrás, mas o Porsche da Lobe Motorsport não está presente. Portanto, é verdade que a fiabilidade do score ontem superiorizou-se aos carros germânicos e tivemos aqui o João Novo a conseguir uma vitória frente ao campeão em título absoluto, o Rui Costa. Portanto, o João Novo com um Ford Score de grupo 5 e o Rui Costa com um MK2 de históricos 75, que foi completado depois no pódio com outro score do António Soares, mas um MK1 também de históricos 75. Eu há bocado estava a falar, já não sei com qual dos convidados, e foi com o José Fafiães, da ANPAC, e estava a dizer que de facto já muitos amigos na primeira partida, estão os carros lançados. João Novo a partir do lado dentro da pole position, o Rui Costa está ao seu lado. Vemos aqui a imagem aérea do carro amarelo a ter uma ligeira vantagem sobre o Ford Score MK2 de Rui Costa, e João Novo é quem faz a primeira curva mais fechada na frente. O Rui Costa na segunda posição, depois o António Soares está no terceiro lugar, o Bruno Santos vem com o Porsche no quarto, e entretanto já há um Mazda, foi o Mazda que passou o Porsche do próprio Vieira. Deixa-me confirmar isso. Foi o Mazda, exatamente, o Mazda Capela que ultrapassou o Porsche 911 do Cláudio Vieira. Portanto, o Carlos Fernandes coloca-se assim na quinta posição quando os carros estão na subida de Abambres, onde tem ali a escola do lado esquerdo. É a subida que dá acesso à rotunda de Mateus, onde está a chicane, a primeira chicane do circuito. Isto excluirmos. A primeira, na verdade, é esta da reta da meta, porque é depois da linha, portanto será no fundo a segunda chicane. Ao Eduardo Santelmo, eu nem preciso perguntar, as tuas fichas são colocadas todas no Ford Score. Claro. E agora pergunto-te qual deles? Ele não está presente. Não está presente. Não está presente, mas já aproveito sempre para poder homenagear o Joaquim Jorge. Acabei de me cruzar com ele ali no shopping de Vila Real, e é uma falta imensa que faz aqui para completar a chamada armada Score. É verdade. Os tempos das grandes lutas do Score MK1, estava lá o Joaquim Jorge, o Rui Azevedo também andou lá, o António Nogueira, piloto que é daqui desta região também, portanto, da Régua, os nomes que parece que foi há pouco tempo, mas foi há muito, há 20 anos, travavam lutas titânicas, que entretanto em 2007 começou a realizar-se o circuito de Vila Real, e eles vieram travar essas lutas também aqui neste traçado transmontano. Portanto, neste momento, os carros a chegar aqui à rotunda da M Coutinho, e já temos aqui a cronometragem a pregar as partidas. Na frente vem o João Novo com o score de grupo 5, depois o Rui Costa na segunda posição, o António Soares vem no terceiro lugar. Entretanto, o Mazda do Carlos Fernandes ficou para trás, agora está em sexto lugar. Os Porsches do Bruno Santos e do Cláudio Vieira estão respectivamente no quarto e no quinto lugar. De facto, este Mazda foi uma surpresa ver a posição em que ele ontem andou, e hoje eu já estava a ficar surpreendido ao ver o Mazda andar ali no meio daqueles dois Porsches. Mas agora ficou para trás, provavelmente algum percalço, alguma travagem falhada ou algo do género. O piloto aqui a perder algum tempo. Ele fez 2,23 nesta volta, e os Porsche fizeram bastante mais rápido, 2,17 e 2,19, portanto ele perdeu aqui 4 segundos e qualquer coisa. E estava a tentar ver aqui nos parciais, mas já não consigo, porque já estamos a avançar com os novos parciais. Entretanto, o João Novo, já percebi que quando o carro passou aqui na linha de meta, a cronometragem não o contabilizou automaticamente, ou seja, tiveram que o meter manualmente, e nós temos que começar a olhar cada vez mais para o que nos passa à frente dos olhos, que não seja a tabela classificativa, porque com a tabela classificativa bem que somos induzidos em erro. Portanto, os três score, 2 MK1 e 1 MK2, continuam a rodar ali bastante juntos na luta pelos lugares do pódio, e destes 3 lugares do pódio, obviamente que o objetivo de todos eles é ganhar, mas neste momento são eles que ocupam os lugares do pódio. O Porsche do Bruno Santos vem na quarta posição, tem o Cláudio Vieira no outro 911 RS atrás de si. Portanto, temos aqui 2 grupos, o primeiro grupo dos Score, o segundo grupo dos Porsche, e depois temos um terceiro grupo que há pouco era liderado pelo Mazda Capela de Carlos Fernandes,
e que trazia atrás de si o Luís Nunes no Score RS 2000 e o João Cruz no Ford Anglia Deluxe, que ocupava a 8ª posição. Entretanto, o João Macedo Silva já está aqui na 6ª posição, já ultrapassou o Carlos Fernandes e estes 2 adversários que estavam com ele, o João Cruz e o Luís Nunes. João Macedo Silva, que em virtude de ter desistido ontem, partiu no final da grelha, mas o piloto que chegou aqui a Vila Real na liderança do Campeonato de Clássicos absoluto já subiu até ao 5º lugar. Passagem pela meta. António Soares a ficar já um bocadinho para trás. O Rui Costa é que continua na perseguição do score de grupo 5 de João Novo. João Macedo Silva está a cerca de 7 segundos do Porsche de Cláudio Vieira. É essa a distância que o Porsche laranja tem para voltar a subir lugares na classificação. Os primeiros já na subida de Abambres. Portanto, Eduardo Santelmo, tu que és um adepto dos clássicos, e acho muito bem que essa preferência pela corrida de clássicos como sendo a corrida rainha, porque de facto é o que eu tenho dito ao longo deste fim de semana, o espectro dos clássicos está cada vez mais alargado, os anos passam e os carros cada vez há mais carros a fazer 25 anos de idade, e a verdade é que aqui no Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos ainda temos os verdadeiros clássicos do passado, mas nos 1300 já temos os Legends misturados, carros que já têm 25 anos, são clássicos, mas são os clássicos mais contemporâneos, chamemos-lhe assim. Mas esta corrida, ali a desistência de um dos Ford Score, que eu não consegui ver o número, está ali a ser mostrado, é o número 34, é o Carlos Santos, que acaba de desistir. Mas esta corrida é aquela que ainda mantém os clássicos, e curiosamente ao longo destes anos todos vemos que os carros, ainda que a preparação vai evoluindo e os pilotos vão trocando, os carros são quase sempre os mesmos. Os Ford Score RS, os MK1, os Porsche 911, agora começam a surgir os MK2, e ainda bem que depois começam a surgir também alguns carros diferentes, como o Mazda Capella, o Ford Anglia, o Domingos Sousa Coutinho anda aqui há vários anos com o BMW 2800 CS, mas de facto esta é a parte dos clássicos, é aquela que nos traz melhores e maiores memórias relativamente àquilo que eram os clássicos há 20 anos atrás, não é? Exatamente. Eu quando estou a dizer que é a prova rainha, é a prova que, a meu ver, e de muita gente de Vila Real, cria mais espetáculo. Estes carros claramente são bailarinas em pista, não é? Em todas as curvas, chicanas, estão sempre do lado, e as pessoas vibram muito com isso. Não é só a idade dos carros e o não terem tanta eficiência em pista como os carros modernos, mas há outra coisa que esses carros têm, que é o barulho do motor. Deixa-me só dizer que aqui na reta da meta o João Macedo Silva já passou na 5ª posição, já estava entre os 2 Porsche, já deve ter passado o Bruno Santos. Temos ali mais um Porsche, um score a rolar devagar após a rotunda do Boc. Entretanto, vemos que na frente continua o João Novo. Rui Costa não desistiu de perseguir o António Soares, já ficou ligeiramente para trás, e agora a seguir este score deve vir o Porsche do João Macedo Silva, que o homem que lidera o campeonato na chegada à Vila Real está a recuperar terreno e ainda vai tentar ir buscar ali um lugar do pódio. Portanto, está aqui o carro do António Soares a curvar na chicane de Mateus. Vamos ver se conseguimos ver onde é que está o Porsche laranja de João Macedo Silva. Ele que vem a trepar lugares, é o piloto que está a rubricar melhores voltas. É a segunda melhor volta, 2:12.596. A melhor volta é 2:11.932. João Macedo Silva está a iniciar a reta de Mateus, e o António Soares já deve estar lá ao fundo na chicane da Araucária, no final da reta ou no final da descida e daquelas duas esquerdas de cortar a respiração. Entretanto, lá na cabeça da corrida, João Novo a fazer a rotunda da Araucária, entra na Avenida Europa e vem para mais uma passagem pela linha de meta. Eu estava a dizer que o som destes carros também é algo que nós hoje em dia não temos. Ouvir estes motores destes Score, ouvir os motores dos Porsche, é diferente dos motores dos Porsche atuais. Apesar que os Porsche atuais, os recentes, ainda são dos GTs, que fazem um barulho mais interessante, e que eu diria, se calhar, e desculpem se não concordarem comigo,
mas eu diria que fazem o barulho mais fiel a motor de competição. Quando temos aqueles Porsche, os 911 GT3 e os GTRS, mesmo recentes, de facto, são aqueles que ainda mantêm a emoção e que nos faz lembrar, obviamente com as devidas diferenças, que nos faz lembrar estes Porsche que estão a correr. Exatamente. Eu, por acaso, estes dias que eu tive com uns amigos e até partilhamos quase que uma espécie de um jogo. Não estávamos a ver o circuito diretamente, mas através do som íamos tentando adivinhar que carros eram. E de facto, nos clássicos é muito fácil. Os Porsche é de caras, né? Nos outros é um bocado mais complicado. Apesar de na prova do Campeonato Nacional de Velocidade, os Aston Martins por terem aquele som um bocado abafado, e os Porsche, claramente. Os Porsche claramente distinguem-se ainda do resto. Claro, depois há os outros. Depois há os outros que parecem indiferenciados, porque o som de... Epá, isto é quase como vez do TCR, os carros têm um trabalhar que é praticamente idêntico em todos. Portanto, não há aqui uma diferenciação. E a verdade é que no desporto automóvel o som sempre foi algo que desperta muita emoção. Aliás, o desporto automóvel tem muito de emoção, tem muito de competição, mas também tem muito de emoção. E a questão do som é essencial. E de facto o desporto automóvel não tem sido muito guiado nesse sentido. Aliás, veja-se o que aconteceu nos últimos anos na Fórmula 1, em que quando os pilotos mais jovens pegam e experimentam Fórmula 1 de há 10 ou 15 anos, ficam absolutamente pasmados com como é que é conduzir com aquele barulho nas costas, porque de facto aqueles carros faziam barulho. Hoje em dia anda-se a discutir uma alteração no escape para melhorar o barulho do carro, que parece algo que não entendo, muito pessoalmente não entendo como é que com tanto trabalho de pesquisa e desenvolvimento, tantos milhões investidos em pesquisa e desenvolvimento, e ninguém se lembra que temos que pensar e temos que preservar o som dos automóveis, porque esse é um dos despertares de emoções do desporto automóvel. Já se ouve aqui o motor dos Score MK1 do Grupo 5 do João Novo, que fez mais uma passagem pela linha de meta. Rui Costa agora já está a começar a ficar para trás, a corrida vai avançando, entramos agora na 6ª volta, estamos a 14 minutos do final da corrida e portanto estamos praticamente quase a meio da corrida. Obviamente que alguns pilotos começam a sentir já os pneus a começar a borracha dos pneus a começar a sobreaquecer. Ali os dois Porsche continuam em luta. O Bruno Santos continua na frente do Carlos Vieira. O João Macedo Silva já está encostado ao António Soares. Se o realizador nos puder mostrar a luta entre o Porsche laranja e o Score branco, seria interessante, porque o João Macedo Silva agora vai ter que... Agora não vai ser tão fácil subir uma posição. Agora encontra um piloto que é bastante mais rápido do que aqueles que ele ultrapassou até ao momento e, portanto, deverá ser... exatamente, aí está a imagem do António Soares a olhar para os retrovisores e ver o Porsche laranja a crescer nos espelhos. E agora vamos ver quando é que o João Macedo Silva ultrapassa, se conseguir ultrapassar. Travagem e chicane de Mateus. Foi a partir daqui que ontem o João Macedo Silva começou a andar devagar e o levou à desistência. Eduardo Santelmo, estávamos a falar aqui da emoção. Tu falas de que nós e os amigos, que em Vila Real as corridas ainda se vivem à moda antiga. Vivem claramente Atenção, desculpa, o João Macedo Silva agora já a consumar a ultrapassagem na descida de Mateus, em aceleração pura pela reta abaixo, o Porsche 911 RSR preparado pela garagem Aurora a conseguir superiorizar-se ao Score MK1 e, portanto, o João Macedo Silva acaba por subir ao 3º lugar e fica a sensivelmente uns 8 segundos do Rui Costa. O João Macedo Silva fica a uns 8 segundos do Rui Costa. A melhor volta de Rui Costa é 2:12.688 e a melhor volta do João Macedo Silva é 2:11.728. Portanto, vamos a ver o quanto é que o Porsche laranja irá progredir. Estávamos a falar da questão de que em Vila Real ainda se vive o entusiasmo das corridas à moda antiga. Claro que sim, mas eu acho que isto tudo se prende com o circuito continuar a ser citadino. Claro que traz muita dificuldade e muita complexidade na execução de todo o que é esta organização, mas faz a diferença. É a situação de, muitas vezes se fala de poder se avançar por um autódromo,
nunca, a meu ver, nunca será a minha solução, apesar de eu acreditar que estaria sempre cheio, porque o Norte é apaixonado por corridas e como sabemos, já não temos assim muitos circuitos que permitam essa afluência, não é? Sim, e inclusive o único circuito que tínhamos a Norte, que está em Braga, continua fechado à competição. Claro. Mas olha, há uma história curiosa, porque eles em Espanha tinham lá o circuito de Vila Real deles também, ou de Vila do Conde deles. Há quem diga que era o circuito de Vila Real deles, há quem diga que era o de Vila do Conde, que era a pista de Alcañiz, que fica na cidade, na pequena cidade ou vila, o pueblo de Alcañiz, na província de Aragão. E durante muitos anos, a verdade é que fizeram-se lá corridas fantásticas. O circuito teve o mesmo problema de muitos outros circuitos cidadãos, em que com a avançada do tempo começou a ficar complicado organizar lá corridas, mas fizeram-se lá grandes corridas. Era um dos momentos altos da velocidade espanhola nos anos 80 e ainda parte dos anos 90, porque o campeonato de turismo espanhol chegou a ir lá correr ainda nos anos 90. Alcañiz era uma meca da velocidade e eles tinham a ambição, de facto, até porque a própria Real Federação Espanhola começava a colocar muitos entraves ano após ano na homologação do circuito, e então decidiram avançar para um autódromo e fizeram o autódromo, a pista de Aragão, que no fundo acaba por derivar de todo o entusiasmo que existia à volta de Alcañiz. E obviamente que não tem nada a ver, é mais um circuito, digamos, permanente, que não tem a mística, não tem não tem o peso histórico que tem os circuitos citadinos, e que em boa hora Vila Real decidiu recuperar na primeira década do século XXI. João Novo, mais uma passagem pela meta, completou a 7ª volta, está com 6,7 segundos de vantagem sobre Rui Costa. João Macedo Silva vem apenas a 4,3, estamos a 9 minutos e 20, e eu... Eduardo, desculpa dizer-te isto, mas eu acho que mais um score vai ser comido por um Porsche. Claro que sim. O João vai com a faca nos dentes, não é? Atrás deles. E muito bem, porque é isso também, esse espetáculo que queremos ver. Nós gostávamos é que eles chegassem um bocadinho mais à frente para vermos a luta entre o João Novo, o Rui Costa e o João Macedo Silva. Aqui a realização a mostrar a luta dos dois Porsche 911 RS do Bruno Santos e do Cláudio Vieira. Continuam o Bruno em quarto e em quinto, e o Cláudio Vieira em sexto. Depois lá atrás, mais atrás, vem o Carlos Fernandes com o Numaz da Capela. Continua a ser o Luís Nunes atrás de si no Ford RS 2000. Uma luta que continua a manter-se, neste caso é a luta pelo 7º lugar. Eu estava a ver quando é que estes dois, o Carlos Fernandes e o Luís Nunes, passavam aqui na linha de meta. Entretanto, o Porsche 924 de Pedro Poças passou pela box, acabou de regressar agora à corrida. Aí vem a luta pelo 7º lugar, continua bastante animada. Não há forma do Luís Nunes conseguir esboçar uma ultrapassagem, ou tentar uma ultrapassagem, ou pelo menos concretizar uma ultrapassagem ao Carlos Fernandes. E já está à vista aqui na descida de Mateus o Porsche de João Macedo Silva a aproximar-se do Fortescor de Rui Costa, o campeão em título. E na travagem para a chicane de Mateus estão colados. Mateus não, a dar ao Cário no final da descida de Mateus. Portanto, neste momento, olhos postos aqui nesta luta pelo 2º lugar. João Macedo Silva, parece-me que é uma questão de tempo até conseguir ultrapassar o score de Rui Costa. Veremos se não é já aqui assim nesta reta. Está por lá fora e talvez não dê. Mas pelo menos colocou só lado. Só que a entrada pela era mais propícia para o score de Rui Costa do que para o Porsche. Portanto, estamos com 7 minutos e 20 de corrida ainda por disputar, e luta pelo 2º lugar ao longo. Rui Costa está a 7,1 segundos de João Novo, e João Macedo Silva está em cima do Fortescor MK2 do piloto que vem do Minho. Entretanto, a luta entre os Porsche de Bruno Santos e Cláudio Vieira é para durar a corrida toda, e Bruno Santos na frente, Cláudio Vieira atrás. É a ordem pela qual se mantém. Agora temos a subida de Abamos. Vamos a ver se há aqui algum local onde o João Macedo Silva vai conseguir concretizar a ultrapassagem. Eu disse que era uma questão de tempo para ultrapassar, mas temos que confirmar, temos que aguardar que assim seja, porque a ultrapassagem só depois de estar concretizada e consumada.
Vamos ver se seguimos a luta pela segunda posição entre o Escort Rui Costa e o Porsche laranja do João Macedo Silva. São eles que neste momento estão a rodar mais próximos. Parece-me que há problemas com o carro de João Macedo Silva, pelo que eu ouvi, pelo que eu terei ouvido aqui. Vamos a ver. Cinco minutos e 30 para o final da corrida. Aqui João Macedo Silva estava a dizer que estava a ouvir na rádio que o Porsche laranja estava a ficar para trás. Não me parece. Ele parece-me que ele está na segunda posição. Exatamente, e João Macedo Silva está na segunda posição, ultrapassou Rui Costa, portanto a informação que ouvimos pela rádio não estava correta. E agora, aqui a ultrapassagem do João Macedo Silva ao Rui Costa foi na reta de subida de Abambres em potência, o Porsche a conseguir superiorizar-se ao score MK2, mas foi uma ultrapassagem. O Rui Costa poderia ter dificultado um bocadinho a vida. Vemos aqui o Ford Anglia, que está na frente de João Macedo Silva, o Ford Anglia de José Cruz, e que tem Manuel Teles Almeida, que acabou de ultrapassar, ou acabou de ser dobrado. Não, o Score aproveitou a hesitação do homem do Ford Anglia por causa das dobragens para ultrapassar e subir um lugar, ou seja, o Manuel Teles Almeida subiu ao 11º lugar, o João Cruz chegou agora ao 12º. Entretanto, o João Macedo Silva está aqui numa perseguição desenfreada ao João Novo. Vamos a ver se o Porsche surge ali à vista. Surge, sim senhor. João Novo a entrar na chicane de Mateus e o João Macedo Silva a surgir lá em baixo. 3 minutos e 56, parece muito curto. Eduardo Santelmo, onde é que pôs as fichas? 3 minutos e 56, penso que ainda dará para 2 voltas, talvez. Uma pergunta um bocado complicada, mas nota-se um bocado da segurança com que o João Macedo Silva agora está a fazer, o cuidado que tem feito nas chicanes. Ontem foi lá em Mateus, principalmente, que passou por cima da dita banana, não é, azul. Não sei, se calhar não será assim tão fácil. Chegar à traseira deve ser mais fácil que ultrapassar. Depois precisava mais uma voltinha, se calhar. Assim, eu acredito que nós ainda vamos ter 2 voltas. Estamos com 13 de contagem decrescente. O João Novo vem já aí para passar na rotunda da M Coutinho, está quase. E portanto ainda teremos mais 2 voltas. Portanto entraremos agora na penúltima volta. Agora o João Novo o João Novo está com 3.6 de vantagem sobre o João Macedo Silva. Esta situação das dobragens pode ser que facilite essa aproximação. A situação das dobragens depende da velocidade com que cada um deles se conseguir desembaraçar dos adversários. Depende também da questão das bandeiras azuis. Por exemplo, o João Macedo Silva curvou atrás do Domingos Sousa Coutinho para o boque, e o João Novo tinha curvado também atrás do adversário, que ainda ia dobrar. Estamos a 2 minutos do final, é o que nos diz a contagem decrescente do relógio. Ali o João Macedo Silva a dobrar mais um Porsche, o de Manuel Teixeira, que vem na 9ª posição. As melhores voltas: 2:11.932 para o João Novo na fase inicial e 2:11.728 para o João Macedo Silva à 5ª volta. Tendo em conta que aqui a cronometragem não
tem conseguido apanhar as passagens intermédias do João Novo, não conseguimos ver aqui nos intermédios, não conseguimos comparar. Vemos aqui o Macedo Silva está um bocadinho mais perto do João Novo, mas de uma volta para a outra a diferença é muito pequena, portanto, em uma volta e meia, eu digo que em uma volta e meia já não digo nada, portanto, eu já não digo nada. Era só para termos uma última volta digna de loucura, e da última volta de loucura. Vamos ver se isso acontece, mas há ali uma distância de quase 2 segundos, 2 segundos e meio, e eles estavam a 3.6 na passagem anterior. Mas é assim, o João Macedo Silva não consegue ganhar 2 segundos por volta. É difícil isso acontecer. Portanto, entramos na última volta, exatamente, estamos a 20 segundos do final da contagem. João Macedo Silva recuperou 2 segundos numa volta, o que significa que em condições normais o Porsche vai colar-se na traseira do Ford Escort de Grupo 5, Ford Escort amarelo do jovem João Novo. E quem sabe que com DRS agora ultrapassa. Ali na descida de Mateus, é a zona do DRS. Travagem para o bloco, está no Porsche a travar na traseira do Ford Escort. Vamos a ver. E vamos ter uma meia volta de malucos, não é? Vamos, esta reta normalmente foi onde o João Macedo Silva consumou algumas ultrapassagens. Não é o caso agora, até que estamos a falar de um score do Grupo 5. Não é um histórico 75, é um carro do Grupo 5. Não será tão fácil, pelo menos em potência e em aceleração, não será tão fácil de ultrapassar. Mas última volta, luta pela vitória, primeiro e segundo rodam colados, travagem agora para a chicane de Mateus, ali o João vai lá do score durante a travagem, uma travagem nos limites. O João Macedo Silva saiu bastante bem desta chicane, saiu bastante próximo do score, agora vem a descida, os dois carros vêm bastante próximos, ainda que pode ser aqui a oportunidade do João Macedo Silva. Ele vai tentar meter o Porsche pelo lado de dentro para a primeira esquerda e eles vão lado a lado. João Macedo Silva do lado de dentro, João Novo do lado de fora. Vem agora à segunda esquerda, travagem a seguir para a chicane. O score travou mais tarde, conseguiu curvar na chicane da Araucária na frente. João Macedo Silva fica agora atrás. Temos mais 3 curvinhas. 3 curvinhas, vem agora a travagem para a rotunda do Boque e o João Macedo Silva não conseguir colocar-se em posição de tentar uma ultrapassagem. Avenida Europa, vamos para a rotunda da Ian Coutinho. João Macedo Silva ali a tentar colocar o carro do lado de fora, mas não tem hipótese, do lado de fora não é trajetória para conseguir consumar a ultrapassagem. E João Novo entra na rotunda na frente, sai da rotunda na frente e vai passar na frente na linha de meta. Bandeira de xadrez para o João Novo. João Macedo Silva na segunda posição. Excelente luta esta. Se a corrida tivesse mais uma volta, isto é que ia ser. Olha, se fosse uma corrida de 30 minutos como ontem. Exato. E agora aqui o Rui Costa a levar a bandeira de xadrez pelo terceiro posto com o Ford Escort MK2. O João Novo é o homem que e o António Soares levou também a bandeira de xadrez agora com o Escort MK1 número 24. Portanto, João Novo o vencedor e o primeiro do grupo 5, João Macedo Silva o segundo e o primeiro dos históricos 75. Depois Rui Costa na terceira posição, António Soares no quarto lugar. E agora passou o Bruno Santos, foi? Agora até fiquei na dúvida. Não, agora passou o Porsche do Manuel Teixeira, que está em nono, ou seja, estava atrasado uma volta. Agora passou o Porsche do Bruno Santos e o Cláudio Vieira, os dois pilotos que rodaram juntos durante toda a corrida, não trocaram de posições, terminaram a corrida respectivamente no quinto e no sexto lugar. O Porsche preto na frente e agora passa aqui o Ford Anglia de João Cruz, completa na 12ª posição esta corrida. Havia uma luta interessante que era o Carlos Fernandes e o Luís Nunes, era a luta entre o Mazda Capella e o Ford Escort RS número 8, e uma luta também já vinha durando há algumas voltas, mas eles vinham bastante atrás. Ali o Rui Costa leva a porta aberta e ele queixou-se de que ia ser uma corrida, ontem foi uma corrida dura por causa do calor, portanto hoje também iria ser, mas pronto, o Rui Costa sabia que tinha menos 5 minutos de corrida e que hoje o ambiente está um bocadinho mais habitável em termos de temperatura. Portanto, vamos aguardar aqui a passagem na linha de meta do Carlos Fernandes e do Luís Nunes. As duas posições que ainda falta definir.
Portanto, vamos a ver agora. Aí está a luta, o Mas da Capela do Carlos Fernandes a levar a melhor sobre o Score MK1 do Luís Nunes. Uma luta muito animada também entre estes dois pilotos que durou quase toda a corrida. Eduardo Santelmo, obrigado pela tua presença aqui, pela companhia. Ver aqui um amante dos scores a ver um carro a vencer. Ficaste feliz, Claro, João Macedo Silva, já podes picar mais vezes João Macedo Silva a dizer, olha, faltou-te aquela vitória na última volta em Vila Real. Eduardo Santelmo, obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho de toda a estrutura da qual tu fazes parte. Daqui um bocadinho vamos para uma entrevista com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Alexandre Favaios, será já a seguir. Portanto, nós vamos ter a entrevista com o Presidente. Eu estou a ver ali o carro do Domingos Sousa Coutinho atravessado já depois da corrida, na volta de consagração. Já ontem tivemos um carro que bateu na volta de saída da boxe e acabou por ser obrigado a desistir, que foi o carro do Pedro Salvador e do José Carlos Pires da corrida do CPV, foi isso que aconteceu, com a chuva, na saída da boxe, penso que era o José Carlos Pires que estava a conduzir o carro e o carro atravessou-se à saída numa das curvas e deu um toque, partiu a suspensão e o carro depois teve que ir para a boxe e acabou por não arrancar para a corrida, isto fora ainda da corrida. Portanto, João Novo, o vencedor com o Ford Score de Grupo 5, depois segundo João Macedo Silva no Porsche 911, histórico 75, Rui Costa o terceiro com o Score MK2 também histórico 75, António Soares o quarto, Score MK1, quinto lugar Bruno Santos, Porsche 911 RS, os 5 mais desta corrida de clássicos. Daqui um bocado teremos a abertura da grelha de partida ou da boxe para a corrida do CPV às 15h10. Entretanto, até lá eu vou aproveitar para fazer aqui a entrevista com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Estamos agora estamos aqui a tentar operacionalizar esta entrevista. Tens que avisar o coach que tens de meter o microfone dele no ar. Guilherme, eu estou... Vamos então para a entrevista agora com o Presidente Alexandre Favaios, agora sim, já com o microfone operacional, portanto deixamos de usar aqui o nosso sistema de auscultadores. E Alexandre Favaios, boa tarde, estamos em mais um circuito de Vila Real e mais uma vez as corridas, como dizia antigamente, vieram à Vila, não é? Sabe que eu só hoje é que descobri porque é que se chamava Vila. Isto não era Vila e passava à cidade, não, era mesmo a questão de pronúncia, trocar os Vs pelos Vs. Bom, mais uma festa das corridas, mais uma vez Vila Real em grande, não só com corridas, mas também com um conjunto de ações paralelas que fazem com que Vila Real estivesse no mapa absoluto em Portugal este fim de semana. Bem, de facto, e antes de sequer fazer o comentário relativamente àquilo que disse, permita-me em primeiro lugar que agradeça. E a primeira palavra de agradecimento é aos vilarrealenses.
de facto, a maneira como sente este circuito, que tem 94 anos de história e 54 edições, se percebe por aquilo que é esta vivência durante o fim de semana, que claramente Vila Real respira as suas corridas, respira o seu circuito e sente orgulho naquilo que é a sua identidade. E por isso mesmo estas palavras de agradecimento, seja para a Associação Promotora do Circuito, seja para o Clube Automóvel, seja também claramente para o conjunto de entidades, os nossos bombeiros, a ANEPS, o LS, a PSP, portanto a Cruz Vermelha, entre tantos outros, que nos ajudam durante todo o ano a planificar um fim de semana que é absolutamente épico. E como disse, de facto, este fim de semana tem aqui 3 componentes. Uma, claramente esta desportiva, e de facto termos novamente as provas internacionais, uma prova com a chancela FIA, é para nós motivo de enorme satisfação. Também naturalmente aquilo que é o acarinhado Campeonato de Portugal de Velocidade, e depois aqueles que são sempre os nossos queridos amigos, portanto no caso, costumo dizer em tom de brincadeira que Vila Real certamente será a terra que por metro quadrado mais pilotos tem, portanto que é claramente aqueles que competem no Campeonato Nacional de Clássicos, está reunido em termos desportivos aquilo que é claramente um fim de semana distinto, elevado e que nós queremos continuar a projetar. Mas também, como disse, não é apenas corridas, portanto, quando falamos do circuito, falamos também da festa. Tivemos 2 noites absolutamente extraordinárias, portanto, na nossa sala de visitas, na nossa praça do município, com concertos, chutes e pontapés, mas também ontem com aquele que foi o concerto centenário, lembrando que este ano, de facto, Vila Real faz 100 anos de elevação à condição de cidade. Tivemos também provas de gastronomia e vinhos e, portanto, depois temos uma terceira componente, que é a componente de identidade e do território. E, claramente, quando falamos de Vila Real, quando falamos de circuito, falamos de economia, falamos de turismo, falamos daquilo que, claramente, também é todo o motor, não apenas de Vila Real, mas toda uma região. Mas também há aqui uma coisa importante, nós temos corridas em Vila Real porque aqui nesta cidade vive-se corridas, respira-se corridas, há uma geração da qual o Alexandre faz parte que cresceu a ver corridas, o grande evento do fim de semana eram de facto as corridas e isso ajuda a que se coloque de pé um circuito citadino que, em termos de exigência de trabalho, de complexidade logística, de esforço, não é nada comparado com o circuito permanente, aqui o trabalho é muitíssimo superior, mas também faz com que haja uma geração que, além de gostar de corridas, quer trabalhar, colabora, ajuda, esforça-se. A gente tem visto, este fim de semana tem sido complicado por causa do calor, o São Pedro desta vez não vos ajudou, mas vocês estão a derrotar o São Pedro porque o circuito está de pé, tudo a correr da melhor forma possível. O resultado final do trabalho não espelha o calor que está, nem aquilo que nós temos passado aqui. Não, claramente é isso que eu dizia, ou seja, de facto este circuito só se consegue alavancar com a paixão de tantos e tantos que ao longo destes anos o trouxeram até o dia de hoje. E como referiu, realmente num fim de semana exigente ao nível do São Pedro, portanto que de facto esteve durante este fim de semana, portanto particularmente exigente, portanto, e a testar as nossas capacidades, mais uma vez, como tantas vezes já conseguimos provar, de facto aqui em Vila Real nós somos resilientes. Conseguimos, de facto, com um conjunto de amigos, porque além de tudo são nossos amigos, de nos ajudar a alavancar aquilo que é o nosso grande evento, as nossas corridas, o nosso circuito, aquilo que é a paixão de Vila Real. Bem, permitam-me que vos diga, de uma forma muito simples, por tudo aquilo que é o cheiro, a pneu e a borracha queimada e um pouco de gasolina faz com toda a certeza os eleitos todos vilarrealenses, os que são de nascimento e os que são de adoção. Eu sou a pessoa que estou com a distância suficiente para comentar, porque eu não sou cá de Vila Real, eu sou da zona mais litoral, mas a verdade é que hoje em dia, quando e lido muito com muitas pessoas que não são da área automóvel e não ligam ao desporto automóvel, mas quando se fala em Vila Real, fala-se em Vila Real e alguém diz, vocês têm lá, há lá corridas em Vila Real. Este é um dos principais cartazes da cidade a nível nacional, mas também a nível internacional. Este ano conseguiram trazer de volta os turismos, conseguiram trazer de volta uma competição de turismo de altíssimo nível, portanto, imagem de marca de Vila Real, as corridas, e eu, enquanto apaixonado dos automóveis e não sendo de Vila Real, e essa parte é que é o tal distanciamento, porque eu gosto de automóveis e aí não tenho distanciamento, mas nessa questão do gostar das corridas, mas de olhar de lado de fora, isto é um legado que não se pode perder. Isto é o ambiente que se vive aqui em Vila Real, é único, eu já disse várias vezes ao longo do fim de semana, há algo que se vive aqui que hoje em dia, infelizmente, já não se vive tantas vezes nas corridas, mas aqui em Vila Real ainda se vive. Aquilo que eu peço, Sr. Presidente, é não deixem morrer este legado, não deixem morrer este circuito e este espetáculo que se vive aqui e este ambiente e que se vê aquilo que os pilotos estrangeiros dizem. Portanto, isto é um esforço que tem que ser mantido.
Bem, deixem-me colocar isto em duas tónicas. De facto, como dizia bem, este não é apenas um evento de corridas, é um evento que projeta Vila Real para aquilo que é, como é óbvio, a campeonato, aliás, é aquilo que é a capital do desporto automóvel em Vila Real, aliás, em Portugal, mas também claramente aquilo que é o posicionamento estratégico em toda esta região norte, no Portugal e no mundo. Deixe-me dizer, relativamente a esse repto que acabou de lançar, se nós continuarmos a assumir responsabilidades à frente da gestão autárquica, com toda a certeza, este será um circuito que será mantido durante muitos e bons anos, com páginas de ouro como aquelas que têm sido construídas ao longo dos últimos 12 anos. Ok, Sr. Presidente, uma última mensagem para todos aqueles que estão aqui, mas também, não só para o público, mas também para todos aqueles que tornam possível este circuito na parte de trabalho. O público torna possível, vindo cá ver, justificar este investimento, as equipas tornam possível porque vêm competir na pista, mas depois há todos os outros que estão por trás, muitos deles que nem se vê, os comissários vê-se, a gente aqui vamos sendo vistos e ouvidos, mas há tanta gente que trabalha nos bastidores que não se vê e que, uma palavrinha para eles também. Bem, de uma forma simples e pragmática, há cerca de 2.000 pessoas que de forma direta ou indireta alavancam aquilo que é este fim de semana absolutamente extraordinário. Uma palavra simples, enorme gratidão da minha parte enquanto Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, mas permito-me dizer, de todos os vilarrealenses para o esforço que fazem ao longo de todo o ano para realmente termos um fim de semana que nos deixa a todos cheios de orgulho. Sr. Presidente Alexandre Favaios, Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, eu digo muito obrigado por ser, digamos, o timoneiro de tornar possível toda esta festa. Força para o futuro é aquilo que eu vos desejo para que o circuito se mantenha vivo e o desporto automóvel continue a ser uma referência aqui em Vila Real e Vila Real seja uma referência em Portugal e seja uma referência no mundo. Entretanto, vamos agora para os highlights da corrida dos Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos e já a seguir voltamos para os preparativos da penúltima corrida da tarde, que é o Campeonato de Portugal de Velocidade.